dessas funções? É fortalecer o Estado, funções essenciais da justiça. Qual é o objetivo delas? Fortalecer o Estado democrático de direito, na medida em que essas funções essenciais elas vão fortalecer a formação da relação jurídica processual, aquela triangulação envolvendo autor, juiz e réu, na busca de resolver um conflito, um conteúdo, um objeto. Então, esse é o papel das funções essenciais da justiça. Certo? E aí nós falamos a primeira, Ministério Público, trouxemos todo o elemento, a advocacia, que é também essencial, dessas funções essenciais. É a única que não é mantida pelo Estado, né? A advocacia geralmente tem uma característica de ser privada, é de interesses particulares. E nós temos, professora Camila, a advocacia pública. A advocacia pública é o advogado do Estado, certo? Que é advogado do Estado no sentido gênero. É o advogado que defende os interesses da União, é o advogado que defende os interesses do Estado, é o advogado que defende os interesses do Distrito Federal, é o advogado que defende os interesses do município. Quando o advogado defende o interesse da União, a União criou uma estrutura. Que estrutura? No âmbito da Advocacia Geral da União, da AGU. Só que a estrutura da AGU, a União resolveu dividir, certo? Ela resolveu dividir em 3 carreiras jurídicas. Ela criou a carreira jurídica do advogado da União, ela criou a carreira jurídica do Procurador Federal, ela criou a carreira jurídica do Procurador da Fazenda Nacional. Então, no âmbito da AGU, nós temos o AGU, nós temos a AGU, no âmbito da AGU, nós temos a AGU, Procurador da Fazenda Nacional, PFN, e procuradores federais, entendeu? Procuradores são as carreiras jurídicas da AGU, as carreiras jurídicas da AGU, PFN e procuradores federais. Além desse, no âmbito da União, ainda tem os procuradores do Banco Central. Só que os procuradores do Banco Central, que são os advogados do Banco Central, eles têm uma carreira própria, eles não estão dentro nem subordinados, à carreira da AGU. Só que eles também são advogados que defendem os interesses da União, já que o Banco Central é vinculado à União. Então, dentro das carreiras da AGU, nós temos procurador da Fazenda Nacional, nós temos advogados da União, nós temos os procuradores federais, tá? Advogado da União defende os interesses da União propriamente dita. Quando eu ajuizo uma ação contra a União, quem é que vai defender a União? É o advogado da União. Se eu ajuizar uma ação que envolva questão tributária, fiscal, quem é que vai defender? Procurador da Fazenda Nacional. Se eu ajuizar uma ação contra, por exemplo, fundações públicas, entidades autárquicas, federais, DENOX, DENIT, Universidade Federal do Ceará, quem é que vai defender? Os procuradores federais. Então, a AGU, Camila, ela desmembrou a defesa jurídica da União em 3 carreiras jurídicas. O advogado da União, o procurador federal e o procurador da Fazenda Nacional. Por exemplo, eu não posso, o advogado da União, ele não pode ser deslocado para o procurador da Fazenda Nacional. O procurador da Fazenda Nacional não pode ser deslocado para o advogado da União. O procurador da Fazenda Nacional não pode ser deslocado para o procurador federal. Cada um tem sua atribuição típica. A atribuição típica do advogado da União, defender os interesses da União propriamente dita. Qual é a atribuição típica do procurador da Fazenda Nacional? Defender os interesses do fisco, da Receita. Qual a atribuição típica do procurador federal? Defender os interesses das autarquias federais, das fundações públicas federais e, em alguns casos, das empresas públicas, em situações excepcionais. Tá bom? Então, esse é o papel das 3 carreiras da Advocacia Geral da União, que tem como chefe o Advogado-Geral da União, o AGU, que é demissível ad nunto. O que é demissível ad nunto? É de livre nomeação e livre exoneração do presidente da República. Ele bota quem ele quiser lá para ser advogado da União. Entendeu? Não precisa fazer parte da carreira da AGU. Né? Por exemplo, o Toffoli, ministro Toffoli, antes de ser ministro do Supremo, ele era o advogado-geral da União do governo Lula. E ele nunca foi da carreira da AGU. Ele sempre foi advogado
ligado ao Lula, e o Lula escolheu ele depois para o Supremo, certo? Então, o advogado-geral da União é como se fosse um ministro de Estado, tem a mesma atribuição de um ministro de Estado, o advogado-geral da União, certo? Camila, ficou claro? Ficou, Marta, agora ficou. Perfeito. Se não ficou, a gente repete, tá, gente? Aqui eu estou aqui para isso. Aí eu tenho uma carreira em nível estadual, eu tenho os procuradores do Estado. Só que o Estado não dividiu. O procurador do Estado, ele defende a questão fiscal, defende a questão de, se for o caso de autarquia, se o Estado tiver interesse. Então, é tudo, é centralizado no procurador do Estado. E o município são os procuradores do município. No entanto, excetuando os municípios, os estados e as carreiras da AGU têm que ser concurso público de provas e títulos e segue uma carreira segundo a Constituição. Os municípios, eles vêm com a luta, os procuradores, a Associação Nacional dos Procuradores do Município, para que eles também tenham a mesma visão institucional que tem a AGU, a mesma visão institucional que tem o procurador do Estado. Eu não posso ter um procurador do Estado particular. Eu tenho que ter a estrutura de procurador do Estado. Já o município, é muito comum eu ter municípios aí no interior do Ceará que eles não têm uma procuradoria instituída. Eles contratam advogados particulares ou escritórios para defender seus interesses. Né? Então, assim, não há ainda totalmente institucionalizado no que tange as procuradorias municipais. Tá bom? Então, infelizmente, é assim, porque tem município que mal tem condição de pagar um médico. Imagina a estrutura de uma procuradoria. Né? Não tem nem demanda para isso. Né? Então, os maiores municípios do Ceará, não, eles têm uma procuradoria estruturada, como é o caso de Fortaleza. Fortaleza, para ser procurador do município, tem que passar por um concurso. Né? Pode advogar? Procuradoria do Estado, beleza. Procuradoria do município, beleza. A advocacia da União depende. Né? Eles estão ainda numa luta para poder ter a liberdade de advogar, livremente. Mas procurador do Estado só não pode advogar contra o Estado. Procurador do município só não pode advogar contra o município. Mas o restante pode. Alguma pergunta, gente? Vamos para frente. Oi. Alguém pediu aí a pergunta? Aí nós vamos para a última função essencial, gente, certo? É defensoria pública. Defensoria. Hoje, no segundo trimestre da aula, eu vou tentar colocar aqui, certo? Defensoria pública. Eu vou tentar colocar aqui, gente, um slide, certo? A Vlaima vai me ajudar, né, Vlaima? Por favor. Eu fiz um slide aqui para aula específica, eu vou tentar colocar. Vou começar a testar aqui. Defensoria pública, gente. Olha, a defensoria, tá? Qual é o objetivo primordial dela? É assegurar, gente, o princípio do acesso à justiça. Vocês lembram quando a gente estudou o princípio do acesso à justiça? Nós dissemos que o Estado tem que garantir, certo? Ele tem que obrigatoriamente garantir o acesso de todos à justiça. Tem que garantir o acesso de todos à justiça. Né? É uma garantia que o Estado tem que trazer para todos. Indistintamente, ele tem que garantir esse acesso à justiça a todos. Uma das formas de garantir é ter uma advocacia paga pelo Estado para que ele garanta esse acesso à justiça, tá certo? A essa visão que tem que trazer quando a gente vai lá para o artigo 5º, né? E a gente vê que há necessidade do Estado garantir o acesso à justiça a todos, né? Garantir de modo a que todo cidadão tenha direito ao acesso à justiça. Além disso, lá no artigo 5º, inciso 74, artigo 5º, inciso 74, artigo 5º, inciso 74. Estou copiando ele aqui, tá? Diz aqui, ó, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, por força dessa garantia aí, que o Estado trouxe expressamente para a Constituição Federal, ele foi obrigado a se estruturar em um órgão específico, que ele chamou Defensoria Pública. Inicialmente, a Defensoria Pública ela já teve o nome de advogado de ofício. Em outro momento, ela já teve o nome de advogado dos pobres. Né? E ela começou a se achar um termo jocoso, que diminui as pessoas. Vamos mudar.
Aí depois ela foi chamada de assistência judiciária gratuita. E, por fim, ela foi denominada de defensoria pública. A defensoria pública, dessas funções essenciais, é a mais nova. É a mais nova das funções essenciais da justiça. Porque, originariamente, na Constituição de 88, ela não estava prevista. Entendeu? Estava previsto o quê? Assistência judiciária integral e gratuita. Né? Posteriormente, a defensoria começou a se fortalecer. Por exemplo, no estado do Ceará, ela começou a se organizar no final dos anos 90, início dos anos 2000. Praticamente tem pouco mais de 20 anos, entendeu? É a institucionalização da defensoria pública. Porque lá em 88, ela não existia. Existia o quê? A exigência do Estado, pelo princípio do acesso à justiça, e em especial, por essa garantia estipulada no artigo 5º, inciso 74, a obrigação do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Gente, a garantia da defensoria não é só, Natan, é para quem ganha um salário mínimo, é para quem ganha 2, gente, não, é para quem declare a insuficiência de recursos. Não existe na lei, sabe, doutor Jonathan, um parâmetro objetivo. Depende do caso concreto. Cada caso é um caso. O que é que a Constituição exige? Que se comprove a insuficiência de recursos. Então, insuficiência de recursos, meus amigos, é algo subjetivo. Eu posso muito bem chegar e dizer, eu tenho insuficiência de recursos, eu não tenho condições de custear um advogado. E aí, eu declarar isso, tá? Eu declaro e digo que não tem. E aí, procurar um defensor público, entendeu? Evidentemente, gente, essa questão, certo, de eu dizer que não tenho condições de custear um advogado, ela pode ser objeto de questionamento, ela não é algo absoluta. Ela pode ser objeto de questionamento ao longo do processo. Pode, inclusive, de ofício. É muito comum hoje, os juízes processantes, quando eles desconfiarem daquela suposta insuficiência de recursos, da parte que o alegou, porque a insuficiência de recursos ela pode ser alegada tanto pela parte autora, no polo ativo, quanto pela parte demandada, no polo passivo. As duas podem alegar insuficiência de recursos. Não é só de um lado, não, entendeu? São dos dois lados. E aí, com esse fortalecimento da Defensoria Pública, tá? Houve uma alteração a partir do artigo 134 da Constituição Federal, né? Que o artigo 134, ele fortaleceu ultimamente, em especial com a emenda 80. A emenda 80, ela veio fortalecer porque ela passou a garantir constitucionalmente, a emenda 80 é de 2014, ela garantiu constitucionalmente a autonomia, certo? Ela garantiu a autonomia, aqui, ela garantiu a autonomia, certo? A garantir a autonomia à defensoria, A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Por isso que é a função essencial. Incumbindo com a expressão instrumento do regime democrático, fundamentado na orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa em todos os graus judicial e judicial dos direitos individuais de forma integral aos necessitados. Então, quem é que pode fazer uso da Defensoria Pública? Necessitados. Quem é necessitado? Quem se declara como tal. Entendeu? Quem diz que tem insuficiência de recursos para demandar em juízo. Não tem, gente, parâmetro objetivo. As defensorias públicas, elas internamente, elas vêm estabelecendo parâmetros, entendeu? Então, elas analisam. Por quê? Se não houvesse esse controle, todo mundo ia correr para a defensoria. A defensoria não teria condições de atender a quem realmente necessita. Então, esse controle as defensorias vêm fazendo, e esse controle também de quem é necessitado vem sendo feito pela jurisdição, vem sendo feito pelas partes que estão do outro lado. Então, assim, por quê? Quando eu busco a defensoria, geralmente eu vou pedir a gratuidade da justiça. E quando eu peço a gratuidade da justiça, eu vou me desincumbir de quê? Eu vou me desincumbir de pagar custos processuais, de pagar o que o Estado determina para que eu possa procurar o acesso à jurisdição. Então, por isso que tem que ter um controle. As defensorias, elas controlam, a jurisdição controla, as partes contrárias controlam, entendeu? Por quê? Geralmente, quando eu busco a defensoria, vai desencadear o quê? O meu pedido de gratuidade, né, da justiça. Entendam gratuidade, se eu perder uma ação,
não é que venha se desincumbir de me obrigar aos deveres da apelação. Gratuidade em relação às custas processuais. Então, não vou me desobrigar, não. Gratuidade, ela não traz que eu fique desobrigado a cumprir com os meus deveres, não é isso. Ela garante que você tenha acesso à justiça para defender os seus interesses em juízo. Com a pergunta da Mariana, a defensoria atende sobre qualquer... Não, é o seguinte, em tese, sim, certo, Mariana? Por quê? A defensoria, ela foi... Boa pergunta da Mariana. A Mariana está perguntando, gente, se a defensoria atende qualquer matéria. Ela foi subdividida em DPE, Defensoria Pública Estadual, e DPU, Defensoria Pública da União. Então, hoje nós temos a estrutura da União, a DPU, e nós temos, em nível do Estado, a Defensoria Pública dos Estados. Nos estados, é só para a jurisdição comum estadual. Nos estados, as defensorias públicas dos estados, elas estão aí para defender os interesses na jurisdição comum. Porque a jurisdição comum estadual, gente, como eu disse para vocês, ela é remanescente. Tudo que não é das outras vai para onde? Para a jurisdição comum. Então, treme, né? Tudo que eu estou pegando na mesa. Tudo que não é jurisdição comum vai para... Ou tudo que não for das outras vai para a jurisdição comum. A DPU, por sua vez, Mariana, ela foi estruturada para quê? Para atender aquelas jurisdições que estão vinculadas à União, que a União custeia. Por exemplo, militar, trabalhista, eleitoral, federal. Então, a DPU está estruturada para isso. Infelizmente, ela não tem uma estrutura suficiente, com um número suficiente de defensores, né, para poder atender essa demanda, entenderam? Mas, assim, ela foi instituída com esse intuito, tá entendendo? De realmente atender a todos indistintamente, né? Então, o objetivo dela foi esse, né? O objetivo da instituição da DPU para atender as jurisdições federais que estão vinculadas à União. Então, o Ministério era para ter, a jurisdição trabalhista é para ter, entendeu, Mariana? A DPU é para atuar lá. Infelizmente, a demanda é muito grande, ela acaba não atuando. Né? É muito pouco, mas sim, a DPU está lá. DPE não, DPE é só em nível de jurisdição comum estadual. DPU pode, pela estrutura de formação da Defensoria Pública da União, que eu tenho o chefe da Defensoria Pública da União com sede em Brasília, DPU, e eu tenho Defensoria Pública nos estados. É tanto que tem estado que, recentemente, que criou a Defensoria Pública. Porque quem fazia, às vezes, ou era a Procuradoria do Estado, ou tinha uma estrutura própria dentro de uma Secretaria de Justiça. Então, aos poucos, por força dessa emenda constitucional 80, certo? De 2014, foi que se deu autonomia administrativa e financeira às defensorias, consequentemente, os estados passaram a ser obrigados. Até porque, gente, essa emenda constitucional 80, tá? Ela trouxe uma coisa interessante, certo? Se a gente for lá para o artigo 98 do ADCT, ó, vou copiar ele aqui para vocês, certo? Se a Vlaima não conseguir antes, né, que a Vlaima Quintura. Artigo 98 do ADCT, peraí, deixa eu ver se eu consigo, 98 do ato das disposições constitucionais transitórias. Olha que coisa legal, ó, certo? Se isso aqui cumprir, né, artigo 98. Natan, tu diz, aí fica dando a tua aula, que aí a gente vai buscar, fica melhor, que aí tu não atrasa. Tá Vou bom, pegar. Não, mas eu coloquei aqui já. Coloquei. Ó, já coloquei, tá? Aqui, ó. DPU aqui, ó. Olha aqui. Esse artigo 98, gente, ele é o ato das disposições constitucionais transitórias. Entendeu? Certo? Ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? Tá? Aqui em Fortaleza, lá em Costa Barra. Lá em Costa Barra mesmo, porque eu não tinha visto a Mariana. Ó, gente, pergunta dele. No que tange a viabilidade de recurso em relação aos aquele que é atendido pelo professor pode ser prejudicado? Defensor, deixa eu ter errado. Se quiser recorrer desses, por exemplo, não. Como assim? A viabilidade de recurso em relação àquele que pode ser prejudicado, se quiser recorrer desses. Não, senhor, não pode. Pelo contrário, entendeu isso? Não pode sofrer prejuízos. A defensoria ela tem que amparar você em todos os graus, tá certo? Ó, porque, gente, assim, que eu não entendi. O pessoal falava muito, né, da condenação após segunda instância, e em relação à prisão, né, após a segunda instância. E a galera fala que quem tem acesso a um advogado particular
pode recorrer a uma decisão judicial muito mais vezes do que uma pessoa que é atendida por defensor poderia recorrer, entendeu? Não tem isso não, cara. Pelo contrário, até porque a Defensoria Pública ela tem o prazo em dobro para recorrer, entendeu? Ó, só um adendo aqui, tanto o Ministério Público quanto a Advocacia Pública, quanto a Defensoria Pública, quando eles se manifestam nos autos, eles têm um prazo em dobro com casos da intimação pessoal. Né? Então, a Defensoria Pública ela tem um prazo em dobro. O que eu acho que as pessoas dizem é o seguinte, que às vezes, por estar assistido por defensor público, é como se não tivessem totalmente assistidos, desamparados, mas não é isso. O defensor público ele tem que garantir isso aí, principalmente no penal, entendeu? Porque se não for o juiz processando, tem que, inclusive, indicar o outro advogado para poder defender, porque lá a defesa ela tem que ser a defesa técnica mesmo, né? Aqui não. Tanto que aqui o prazo é em dobro. Aqui, por exemplo, o defensor, quando vai para uma contestação, defendendo um necessitado, ele não é obrigado, por exemplo, o Enzo, a se fazer valer daquele princípio do ônus da impugnação especificada, que nós vimos lá na contestação. O que é o princípio do ônus da impugnação especificada? Quando se contesta, você tem que detalhar cada ponto. Né? O defensor público ele pode fazer uma defesa genérica. Além da defesa genérica, ele tem direito a ter prazo em dobro a partir da intimação, tá? Para poder defender os interesses em juízo. Tá certo? Então, pelo contrário, dá garantias, porque ele está ali representando o Estado, defendendo o interesse de quem é necessário, porque não tem dinheiro para custear um advogado. Tem que buscar procurar o equilíbrio, né? Então, não é para ser assim, tá certo? O entendimento não. Gente, o artigo 98 da DCT, o que é que ele diz? Ó, o número de defensores públicos, certo, na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da defensoria e respectiva à população. Tá? Olha o que diz o parágrafo primeiro, foi 2014, né? No prazo de 8 anos, tá, a União, os estados, o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Observado disposto no caput deste artigo. E aí? É 2022, falta 2 anos. Como é que está? Gente, é impossível cumprir isso aí. Entendeu? Tem estado, certo? Tem estado da DCT, que agora que se instituiu a Defensoria Pública. No caso do Ceará, o Ceará já teve um grande ganho, a Defensoria cresceu demais. Né? Hoje a Defensoria é um órgão forte no estado do Ceará. Só que tem um detalhe, certo? A maioria das comarcas do interior do estado, elas não têm defensor público, entendeu? Não tem. A Defensoria Pública está procurando se estruturar, mas tem questão de recursos. Né? Hoje, o defensor público é um dos grandes salários, um dos grandes, não recebe salário, recebe subsídio. É um dos grandes subsídios das carreiras jurídicas da Defensoria, que não foi, num passado bem recente, tinha um subsídio muito pequeno, mas ela foi se fortalecendo, sobretudo com essa emenda 80, porque garantiu o que, gente? Autonomia financeira e administrativa. Hoje, quem gere os seus próprios recursos é a Defensoria. O Estado transfere o duodécimo, que se chama, ele transfere aquela obrigação que tem o Estado de transferir para a Defensoria, e a Defensoria Pública é que vai gerenciar os seus recursos. Num dado momento, a Defensoria Pública no Estado de Ceará, ela era vinculada à Secretaria da Justiça. Então, a Secretaria que estabelecia o valor do salário dos defensores. Depois que começou a se fortalecer, no começo dos anos 2000, e sobretudo com essa emenda 80, a Defensoria Pública passou a ter autonomia administrativa e financeira. Então, hoje, muito semelhante ao Ministério Público, uma das grandes diferenças hoje entre as duas é que o Ministério Público tem vitaliciedade e a Defensoria não. A Defensoria ela tem estabilidade. Igual a mim, delegado. Somos estáveis, não somos vitalícios. O Ministério Público é vitalício. Mas a Defensoria, por exemplo, com essa emenda 80, gente, ela passou, inclusive, a ser detentora daqueles princípios institucionais, que eram princípios que diria respeito, certo, antigamente, só a quem? Só ao Ministério Público, tá certo? Então, a Defensoria, com essa emenda constitucional 80, teve essa determinação, que, infelizmente, a maioria dos estados, elas não vão ter condição de cumprir mesmo, entendeu? Porque foi em 2014, faltam 2 anos, o nosso Estado nem concurso vai ter tão cedo, né, para a Defensoria, entendeu? Então, como é que ela vai atender essa determinação para ter em todas as comarcas? A maioria das comarcas do Estado do Ceará, infelizmente, não tem. Apesar de que o Estado do Ceará, hoje, é um dos estados que está mais avançado, né? Se a gente for, por exemplo, no parágrafo 4º do artigo 134, parágrafo 4º do artigo 134,
a gente fala que os princípios institucionais da defensoria são unidade, visibilidade e independência, ou seja, muito semelhantes, iguais àqueles princípios institucionais do Ministério Público. Então, a defensoria pública, ela se fortaleceu muito nos últimos anos. Né? Serve para quê? Defender os interesses dos necessitados. É tanto que o defensor público, ele não pode exercer advocacia particular. Por força dessa previsão constitucional, foi que o STJ, há uns 2 anos atrás, ele firmou o seguinte entendimento: não é obrigado o defensor público ser inscrito na OAB. Então, não tem essa obrigação. Entendeu? Como ele não pode advogar particular, o defensor não pode ser advogado particular. O procurador do Estado pode, o procurador do município pode, mas o defensor não pode, o Ministério Público não pode. Então, por força disso, foi que o STJ, Mário, Priscila, ele passou a estabelecer o quê? O seguinte entendimento: olha, sendo defensor público, ele, como não tem o direito de exercer advocacia particular, então o defensor público ele também não está obrigado a estar inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil. Então não tem essa obrigação mais para ser defensor público de estar inscrito na OAB. Até porque ele não pode exercitar advocacia particular, então não tem obrigação de pagar a OAB. Certo? Se filia na OAB se quiser, mas não é obrigado. Tá? O defensor público não tem essa obrigação. Então, o defensor público está ali para defender os interesses do necessitado. Que é o necessitado? Aquele que declara que tem insuficiência de recursos. Então, o papel da Defensoria Pública é esse, especialmente. Do Ministério Público é exercer o quê? Fiscal da sociedade, da coletividade. E a Defensoria dos necessitados. É mais restrito ainda o papel dela. Então, tudo que envolver necessidade, a Defensoria pode entrar. Em nível estadual, DPE. Em nível da União, DPU. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não, pode passar? Tranquilo, as funções essenciais. Então, gente, isso aí foram as funções... Você não falou não, né? Então, isso aí foram as funções essenciais. Ninguém diz nada. Estão aqui ou saiu? Tudo ok, professor. Tá tudo ok. Sim, tá bom. É porque eu não falo nada, fica tudo aí, acho que dormindo. Foi mal. Tá bom, desculpa, Camila. Foi uma brincadeira. Vamos para frente. E aí, além da Constituição, gente, brincadeira. Na Constituição Federal, nós temos no Código de Processo Civil esse regramento. O que eu queria dar o destaque no Código de Processo Civil é que, tanto para o Ministério Público, tanto para a Advocacia Pública, quanto tanto para a Defensoria Pública, eles vão ter o quê, gente? O prazo em dobro, tá? Em dobro para as manifestações no processo, contar da intimação pessoal. Outro fato que eu queria dar uma relevância é que se admitiu no Código de Processo Civil, tá? Estender essas prerrogativas processuais da Defensoria aos escritórios de prática jurídica. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no escritório de prática jurídica da Unifor e não era defensor. Então, a gente tinha uma parceria no escritório de prática da Unifor, uma parceria já antiga, né, para defender lá, a gente exerce o papel de defensoria. Por força disso, foi inserido no Código de Processo Civil que essas garantias asseguradas à Defensoria pelo Código de Processo Civil, tá? Essas garantias asseguradas à Defensoria pelo Código de Processo Civil, lá no artigo 186 do Código de Processo Civil, elas estariam também estendidas aos escritórios de prática jurídica, tá certo? Aos escritórios de prática jurídica, elas estariam estendidas aos escritórios de prática jurídica. Eu fiz uma pergunta acima, Dora, qual foi a pergunta, Dora, que eu não vi, eu vi agora. Tem um prazo em triplo, não. Tem um prazo em dobro, tá bom demais, Mariana. Olha, Mariana, eu fiz uma pergunta assim, ô, Dora, desculpe. Dora, faz de novo aqui que eu não vi, ó. Espera aí. Eu não vi. Espera aí. Tô baixando aqui. Viu, Dora? Pode fazer? Não, Dora. Pode seguir, professor. Não, Dora, desculpa, porque eu não vi, ó. Passou mesmo aqui. Ah, já respondi, desculpa. Porque às vezes aqui do lado aí não sai direito. Gente, dando continuidade, nós vamos começar a discutir com vocês, tá? Que agora que eu vou... tu me disse, se deu certo, que eu vou tentar apresentar, viu? Eu vou tentar apresentar um negócio aqui. Compartilhar. Peraí. Tá, compartilhar. Compartilhar, ver se eu consigo. Tá indo ou não? Nartan, provavelmente vai começar. Olha, na hora que tu colocar para compartilhar, vai aparecer tipo um túnel para ti.
Aí tu não se apavora com aquilo. Tu vai pegar o que tu quer mostrar e vai clicar. Tu vai desaparecer. Não apareceu ainda não apareceu ainda não. Mas a gente vê. Eu ainda estou na imagem, é? Tá na imagem. Clica naquilo que tu quer mostrar pra gente. Tu voltou. Pronto. Cliquei. Certo. Peraí, ó. Vai lá. Aqui. Uma janela, né? Apresentar uma janela, não é isso? Isso. Tá aqui, peraí. Deu? Calma. Olha aí, vai dar certo. Aí, deu? Tá aqui. Deu certo, finalmente. Ainda está aqui do lado, a gente te vendo, você falando com a gente fica te vendo e ainda vê a apresentação. Show. Oi, ele todo feliz. Ele todo feliz. Parabéns, meu querido, parabéns. É o cara. Gente, então, como eu não estou conseguindo ver ainda vocês aqui no chat, Ilma. Aí vocês, quem quiser fazer pergunta, pede o microfone, tá bom? Beleza? Tranquilo. Ó, tá certo. Gente, esse aqui é melhor com o slide, para vocês entenderem. Gente, nós estudamos até agora, certo? A estrutura para a gente chegar ao objetivo primordial da nossa disciplina. Qual é o objetivo primordial? O processo. Nós, finalmente, depois de 4 meses, nessa luta, 3 meses, a gente vai chegar ao nosso estudo primordial, o objetivo de nós estarmos aqui em TGP. Preparar vocês para estudar o processo. Então, a gente já tinha visto o quê? Que eu sempre faço aquela metáfora de explicar a questão do vagão, do trem. Então, eu tenho um trem, eu tenho um trilho. O trem seria o processo. O trilho seria o procedimento. E os vagões seriam os atos processuais. Então, quem forma o processo, quem vai formar, são a soma dos atos processuais. É tanto que eu digo sempre o conceito. Processos são atos concatenados na busca da tutela jurisdicional. Processos seriam atos concatenados na busca da tutela jurisdicional. E traz aí esse slide. O processo nasce com a propositura da demanda. De que maneira, gente? Quando eu exercito o meu direito subjetivo de ação no polo ativo. E de outra sorte, quando a outra parte exercita o seu direito de exceção, o direito de defender. Certo? Existindo, portanto, sem o réu, porém, somente terá validade jurídica com a citação válida. O processo nasce com a propositura para se formar aquela relação jurídica processual, aquela triangulação envolvendo autor, juiz e réu. Vamos fazer até o seguinte, abre o microfone, mas quem não quiser, eu fecho aqui, interrompo, aí eu vou ver se tem alguma pergunta no chat também. Quem não quiser abrir o microfone, pode fazer no chat, aí eu respondo no final, tá? Então, nós vimos isso. E a gente tem o quê, gente? Nós temos o procedimento, certo? Procedimento. Aplica-se, em regra geral, a todos os processos, o procedimento comum. Então, a regra geral, gente, que a gente aplica a todos os processos o procedimento comum. Quando não for procedimento comum, a lei vai dizer. Quando não for procedimento comum, a lei vai dizer. E qual é o procedimento comum? O procedimento comum é esse aqui. Então, a regra geral é o procedimento comum, que começa com a petição inicial, depois vai para a audiência de mediação e conciliação, depois vai para a contestação, depois réplica, fase saneadora. O que é a fase saneadora de saneamento, gente? É a fase que o juiz vai organizar o que foi apresentado pelas partes, na petição, na contestação, e na réplica. Petição. Eu tive uma audiência de mediação e conciliação, mas eu não consegui fazer um acordo lá, então continua, vai para a contestação. Depois da contestação vem a réplica da parte autora. O que é a réplica? Quando a parte autora ela é chamada para se manifestar sobre um ponto que foi apresentado na contestação. Aí vem, depois da réplica, nós vamos para a fase saneadora, ou de organização, o momento que vai se sanear, se organizar os documentos, as provas que foram colacionadas, e aí, ao analisar essas provas, o juiz vai decidir. Vai ter instrução? Então, assim, a audiência de instrução, que é aquela que tem testemunha, ela não é obrigatória, não, gente. Ela só vai ser necessária quando eu tiver necessidade de produção de prova oral em audiência. Se eu não tiver necessidade de produção de prova oral, ouvir testemunhas, ouvir perícia, fazer uma inspeção judicial,
Se eu não tiver necessidade de produção de prova oral, não tem necessidade da audiência de instrução e julgamento. Então, ela não é uma fase obrigatória. Ela é uma fase necessária quando eu tiver necessidade e obrigação de produção de prova oral em audiência, com testemunha, com perícia, com inspeção, tá certo? Então, essa fase de instrução. Aí depois eu venho a sentença, recurso. Então, gente, o procedimento padrão do processo civil é esse aí. Certo? As variações, Jonathan, as variações, Enzo, as variações, Mariana, elas decorrem daí, Roberto. Entendeu, Camila? Elas vão decorrer, Dora, daí. As variações vão decorrer daí, Isabela. Então, eu tenho que primeiro entender o procedimento comum para depois saber os outros, porque eu tenho procedimentos especiais, mas quando a lei quiser que tenha procedimentos especiais, ela vai ter que dizer. Quando a lei não estabelecer qual é o procedimento, qual eu uso esse procedimento, que é o procedimento comum. O procedimento comum, senhores, é o procedimento comum, excelências, é o procedimento padrão, é esse aí. Então, o que a gente tem que primeiro saber é esse procedimento, que é o comum. Os outros são exceção. Alguma pergunta? E aí eu trouxe as fases de um processo, ó. Petição inicial, né? Onde eu vou expor os fatos, citação, direito de defesa do réu, réplica, ó, fase probatória, sentença, recurso, cumprimento de sentença, a fase de um processo judicial. Seguindo o quê, gente? O procedimento comum. Então, as fases de um processo judicial, seguindo o quê? O procedimento comum. Então, procedimento comum é procedimento padrão. Está aí, né, que a gente viu. Procedimento comum é procedimento padrão. E tem dois princípios, gente, que a gente viu lá no momento que a gente estudou os princípios de direito processual, que eles são relevantes para a gente entender agora. É o princípio do autorregramento da vontade e o princípio da adequação jurisdicional do processo. O princípio do autorregramento da vontade é que o processo ele é um espaço propício para o exercício da sua liberdade, ou seja, depende da sua vontade. O processo ele vai, para se movimentar, ele vai depender, evidentemente, da vontade das partes envolvidas. São as partes que vão pugnar por provas, são as partes que vão apresentar os seus possíveis direitos para serem apreciados pela jurisdição. Outro princípio que nós falamos naquela época é o princípio da adequação jurisdicional do processo. Hoje, se admite que é uma participação mais ativa do juiz. Quando a gente estudou o magistrado, nós dissemos, ó, hoje o magistrado ele não fica preso à formalidade, ele pode se aprofundar. Hoje, no processo civil, tem que haver, doutor Enzo, a busca da verdade real. Então, o juiz ele tem que procurar se aprofundar. Na medida do possível, ele não pode se filiar tão somente às provas que foram colacionadas pelas partes, às provas que foram apresentadas pelas partes. Ele tem que se aprofundar, buscando a verdade real, ou seja, a verdade dos fatos propriamente ditos. Certo? E aí, nós temos a figura dos atos processuais, que eu fiz essa introdução, para a gente começar a estudar os atos processuais, né? Então, como eu disse para vocês, nós temos o processo, certo? E nós temos o procedimento. O procedimento é o caminho que eu vou seguir. Qual o procedimento padrão? Procedimento comum. E o processo? O processo, ele se forma pela soma de atos processuais. O processo ele se forma por uma soma de atos processuais. Tem atos que eu sou obrigado a observar a uma solenidade, uma formalidade. Tem provas que eu tenho que observar uma formalidade. Por exemplo, tem ações, eu tenho uma ação de reintegração de posse. Para uma ação de reintegração de posse, eu tenho que juntar o quê? Uma prova obrigatória, que eu tenho realmente aquela posse de alguma maneira, né? Para postular uma ação de reintegração. Ou então o ato é solene, quando ele tem que observar uma formalidade que a lei estabelece. Os atos não solenes, eles podem ser feitos de outras maneiras. Então, nós temos os atos processuais solenes, que seguem uma formalidade estrita, e nós temos os atos não solenes, que na medida que a gente for explicando os atos processuais, nós vamos dizer quais são os solenes e vamos dizer quais são os não solenes. Então, os solenes são aqueles que são obrigados a seguir uma formalidade estrita. Eu não tenho muita liberdade. Certo? E os não solenes são mais informais, que é hoje a regra, certo? Hoje a regra que eu vou já explicar. E nós temos os atos das partes, os atos dos juízes e os atos dos auxiliares. Então, atos processuais, gente, a gente tem os solenes e não solenes. Solenes são aqueles que têm que observar a formalidade estreita, que eles perderam muito sentido, tá certo? Os atos solenes, no processo civil, nos últimos anos,
eles estão sendo muito deixados de lado. Por quê? O que se busca a verdade real, e às vezes, para se buscar a verdade real, não necessariamente eu tenho que observar uma solenidade, uma formalidade. Né? Então, quanto aos sujeitos, eu tenho os atos das partes, tenho os atos dos juízes, atos das partes, atos dos juízes, e os atos dos auxiliares da justiça. Então, as partes praticam alguns atos, petição inicial, contestação, apresentação de provas, né? Transação, são atos infinitamente a partes. Atos dos juízes, nós vimos quais são. Despachos, decisões interlocutórias, sentenças. E dos auxiliares, que é para poder movimentar, fazer uma juntada, juntar um documento, preparar o processo para o juiz julgar. Então, são os atos dos auxiliares. Então, atos processuais, nós temos os das partes, temos os do juiz e temos os auxiliares. Para terminar a aula de hoje, certo? A gente já, para a próxima aula a gente se aprofundar, eu queria que a gente olhasse aí o artigo 188, né, que diz assim: os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando os válidos os que realizados de outro modo lhe atingirem a finalidade essencial. Aí eu vou sair aqui, vou voltar, certo? Tá, vou voltar para vocês, tá bom? E aí, deu tudo certo, gente? Beleza? Show, professor, você garantiu. Deixa eu só dizer obrigado. Aprendendo, né? A professora vai. Vamos, obrigado, Giovanni. Gente, o que diz o artigo 88? Extremamente relevante, gente. É o princípio que eu já falei para vocês. Instrumentalidade das formas. E traz o geral da instrumentalidade das formas. Nós temos atos solenes e atos não solenes. Solenes, é uma formalidade. O que é que eu disse para vocês? Hoje, os atos solenes, eles perderam muito a força, o fôlego. Porque o artigo 188, ele deixa a entender que o que é importante? Buscar a verdade real, a realidade do conflito, para que o juiz possa julgar, para não cometer injustiça. E para não cometer injustiça, ele não é obrigado a se filiar, gente, a uma instrumentalidade formal, apegado muito ao formalismo. O processo civil vem se afastando disso, desse formalismo exagerado. Descobriu-se que o formalismo exagerado prejudica a busca do acesso à justiça e a concretização da justiça. Propriamente disse, é isso que nós vamos estudar na próxima aula, através do artigo 188. A partir de então, na próxima aula, vamos nos aprofundar sobre os estudos dos atos processuais. Alguma pergunta, meus amigos? Por enquanto, não. Então, tá. Jonathan, Manuela, Dora, Karen, Enzo, Vailma, certo? Tudo bem, professor. Excelente aula. Artigo 88, pronto, tá bom? Gente, pois é isso, tá? Eu espero ter contribuído, tá? Eu vou dar uma pausazinha, tá? Porque a minha internet está péssima, o Marcelo está dizendo. Eu vou dar uma pausa porque eu vou começar daqui a pouco outra aula, né? E aí eu vou dar uma pausazinha, mas